Livro A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Resumo e considerações finais do livro. Segue agora uma frase de Tsuba Rao. A história da criação e do mundo, desde a sua origem até a época presente, compõe-se de 7 capítulos. O capítulo 7º ainda não foi escrito. Observação número 1. Registrado no livro O Teosofista de 1881. Continuação da narrativa. Esforçamo-nos por escrever o primeiro dos 7 capítulos e agora o damos por terminado. Falha e incompleta que seja a exposição, representa em todo caso uma aproximação no sentido matemático do que constitui a base mais antiga de todas as cosmogonias. Ousada é a tentativa de expressar em língua europeia o vasto panorama da lei que eterna e periodicamente se manifesta, lei impressa nas primeiras mentes plásticas das primeiras raças dotadas de consciência, por aqueles que a reflitam da mente universal. Empreendimento ousado porque nenhuma linguagem humana, com exceção do sânscrito, que é o idioma dos deuses, permite fazê-lo com a exatidão suficiente. Que a intenção, porém, sirva de escusa para os defeitos da obra. Como conjunto, nem o que procede, nem o que deverá seguir-se podem ser encontrados em parte alguma. Estes ensinamentos não figuram em nenhuma das 6 escolas filosóficas da Índia, porque em verdade pertencem a uma 7ª escola, que é a síntese das outras, a saber, a doutrina oculta. E não se acham escritos em nenhum velho e carunchoso papiro do Egito, nem foram gravados em ladrilhos ou muro de granito da Assíria. Os livros da Vedanta, a última palavra do saber humano, apresentam só o aspecto metafísico da cosmogonia do mundo e o seu inestimável tesouro, os Upanishads, sendo Upanishad uma palavra composta que significa o domínio da ignorância pela revelação do conhecimento secreto e espiritual. Requer hoje a posse de uma chave mestra que permita ao estudante aprender-lhe o sentido e a sua plenitude. A autora pede vênia para dar aqui a explicação que a esse respeito lhe foi transmitida pelo mestre. O nome Upanishads é comumente traduzido como doutrina esotérica. Esses tratados fazem parte do Shruti, o conhecimento revelado em palavra, a revelação, e são geralmente anexados à parte brahmânica do Vedas, como sua 3ª divisão. Segue um trecho agora. Ora, os Vedas possuem 2 significações bem distintas, uma expressa pelo sentido literal das palavras e outra indicada pelo metro e o sivara, entoação, que são como a vida dos Vedas. É claro que os sábios pandits e os filósofos negam que os svara tenham alguma relação com a filosofia ou as antigas doutrinas esotéricas. Mas a misteriosa conexão existente entre svara e luz é um dos seus mais profundos segredos. Fim do trecho. Observação número 2. Registrado no artigo
A Teosofia em 5 anos, por Tsuba Rao, na página 154. Continuação da narrativa. Os orientalistas enumeram 150 Upanishads e consideram os mais antigos como escritos provavelmente uns 600 anos antes de nossa era. Mas os textos autênticos não correspondem nem à quinta parte daquele número. Os Upanishads são para os Vedas o que a Cabala é para a Bíblia e a Bíblia dos judeus. Expõem e explicam a significação secreta e mística dos textos védicos. Tratam da origem do universo, da natureza da divindade, do espírito e da alma, e também da relação metafísica entre a mente e a matéria. Em resumo, contém o princípio e o fim de todo o conhecimento humano, mas cessaram de revelar desde os tempos de Buda. De outra forma, não poderiam os Upanishads ser considerados esotéricos. Já os que hoje se acham integrando os livros sagrados bramânicos ao alcance de qualquer pessoa, inclusive os Milenshastras, os sem castas, e dos orientalistas europeus. Mas há em todos os Upanishads indícios constantes e invariáveis de sua antiga origem e que provam que algumas de suas partes foram escritas antes de o sistema de castas transformar-se na instituição tirânica que ainda perdura, que a metade de seus textos foi eliminada, sendo que alguns foram reescritos e abreviados. Os grandes mestres do conhecimento superior e os brahmanes vão ali constantemente aos reis kshatriyas, casta militar, para se tornarem seus discípulos. Observa com muita justeza o professor Cowell que os Upanishads respiram um espírito completamente diferente do que outros escritos bramânicos, uma liberdade de pensamento que se não vê em nenhuma obra anterior, salvo nos próprios hinos do Rig Veda. O segundo fato se explica por uma tradição registrada em um dos manuscritos que se referem à vida de Buda, a de que os Upanishads foram originalmente anexados aos Brahmanas no início de uma reforma que conduziu aos exclusivismos do atual sistema de castas entre os Brahmanes, alguns séculos após a invasão da Índia pelos 2 vezes nascidos. Os textos estavam completos naquela época e serviram para instruir os chelas que se preparavam para a iniciação. Assim foi enquanto os Vedas e os Brahmanas permaneceram como propriedade única e exclusiva dos Brahmanes do templo, enquanto ninguém mais, estranho à casa sagrada, tinha o direito de estudá-los ou até mesmo de lê-los. Surgiu então Gautama, o príncipe de Kapilavastu. Tendo aprendido toda a sabedoria bramânica dos Rajasaya ou dos Upanishads, e vendo que os ensinamentos muito pouco ou nada diferiram dos ministrados pelos mestres da vida, residentes nas montanhas nevadas do Himalaia. Observação número 3. Também chamados filhos da sabedoria e da névoa de fogo, e irmãos do sol, nos anais chineses. Consta dos manuscritos da Biblioteca Sagrada da província de Fukien que Xin Zigan
Tibete é a grande sede da sabedoria oculta desde os tempos imemoriais muito anteriores a Buda. Conta-se que o imperador Yi o Grande, 2207 anos antes de nossa era, místico piedoso e grande adepto, adquiriu sua sabedoria dos grandes mestres das montanhas nevadas, em Xizang. Fim da observação número 3. Continuação da narrativa. O discípulo dos Brahmanes, não se conformando em que a sabedoria sagrada fosse negada a todos, com exceção destes últimos, resolveu divulgá-la a fim de salvar o mundo inteiro. E então os Brahmanes, ante a iminência de verem cair os seus conhecimentos sagrados e a sua sabedoria oculta nas mãos de Melechas, encurtaram e resumiram os textos dos Upanishads, que em sua origem continham 3 vezes a matéria dos Vedas e Brahmanas reunidos, e o fizeram sem mudar uma só palavra dos textos. Destacaram simplesmente dos manuscritos as partes mais importantes, aquelas que se achava a última palavra sobre os mistérios da existência. A chave do código secreto dos Brahmanes ficou, daí em diante, na posse exclusiva dos iniciados, e eles puderam, assim, negar publicamente a exatidão dos ensinamentos de Buda, invocando os Upanishads, em que se guardava perpétuo silêncio a respeito das questões principais. Tal é a tradição esotérica de além Himalaia. Sri Shankaracharya, o maior iniciado que viveu nos tempos históricos, escreveu muitos Bhashyas, comentários, acerca dos Upanishads. Mas os seus tratados originais, como há razões para crer, ainda não caíram nas mãos dos filisteus, pois são conservados ciosamente nos mosteiros, matams. E existem razões ainda mais ponderosas para acreditar que os preciosos Bhashyas sobre as doutrinas esotéricas dos Brahmanes, de autoria do maior de seus expositores, continuarão sendo por muitos séculos letra morta para a maior parte dos hindus, exceto para os Brahmanes Smartavas. Esta seita, fundada por Shankaracharya e de muitas influências ainda na Índia Meridional, é atualmente a única que produz estudantes com discernimento bastante para compreender a letra morta dos Bhashyas. Isso porque, segundo a informação que tivemos, são os únicos que contam de quando em quando com verdadeiros iniciados na direção de seus matsams, como, por exemplo, no Sringagiri dos Ghats ocidentais de Missouri. Por outro lado, não existe nesta casta tão intransigentemente exclusivista dos Brahmanes, seita mais fechada que a dos Smartavas, e a reticência de seus membros quanto a dizerem algo sobre os seus conhecimentos da ciência oculta e a doutrina secreta somente pode ser igualada ao seu saber e à sua altivez. Eis porque a autora da presente exposição deve esperar, desde logo, que as suas afirmativas encontrem a mais viva oposição e sejam até mesmo desmentidas. Não é que exista qualquer pretensão à infalibilidade ou à exatidão absoluta em tudo o que se diz nesta obra, mas em razão das dificuldades inerentes aos assuntos versados
e as limitações quase insuperáveis da língua inglesa, como de todos os demais idiomas europeus, para a expressão certas de ideias, é mais que provável que tenha a autora conseguido dar melhor e mais clara forma às suas explicações, sendo certo que ela fez tudo o que podia, em tão desfavoráveis circunstâncias, e mais não se pode exigir de nenhum escritor. Recapitulemos para mostrar quanto é difícil, se não impossível, fazer completa justiça aos temas, ora interpretados, tal a sua magnitude. Item número 1. A doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos e a sua cosmogonia por si só é o mais prodigioso e acabado dos sistemas, ainda que velado, como se encontra no exoterismo dos Puranas. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção das gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados, para os coordenar, classificar e explicar durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. A visão cintilante daqueles iniciados foi até ao próprio âmago da matéria, descobriu e perscrutou a alma das coisas ali onde um observador comum e profano, por mais arguto que fosse, não teria percebido senão a tessitura externa da forma. Mas a ciência odierna não crê na alma das coisas, e por isso repugnará todo o sistema da cosmogonia antiga. É inútil dizer que tal sistema não é o fruto da imaginação ou da fantasia de um ou mais indivíduos isolados, que se constitui dos anais ininterruptos de milhares de gerações de videntes, cujas experiências cuidadosas têm concorrido para verificar e comprovar as tradições transmitidas oralmente de uma a outra raça primitiva, acerca dos ensinamentos de seres superiores e excelsos que velaram sobre a infância da humanidade. Durante muitos séculos, os homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo sobrevivente que escapou do último cataclismo e das convulsões dos continentes, passaram a vida aprendendo e não ensinando. Como faziam? Examinando, submetendo a provas e verificando em cada um dos departamentos da natureza as tradições antigas por meio das visões independentes dos grandes adeptos, isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram, no mais alto grau possível, seus organismos físicos, mental, psíquico e espiritual. O que um adepto via só era aceito depois do confrontado e comprovado com as visões de outros adeptos, obtidas em condições tais que lhes conferissem uma evidência independente e por séculos de existências. Item número 2. A lei fundamental do sistema, o ponto central de onde tudo surgiu e para onde tudo converge e gravita, e sobre o qual repousa toda a filosofia, é o princípio substancial, uno, homogêneo, divino, a causa radical única. Alguns cujas lâmpadas tinham mais brilho foram guiados de uma causa a outra causa, ao manancial secreto da natureza, e viram que deve existir um princípio primordial. Chama-se princípio substancial porque, convertendo-se em substância no plano do universo manifestado, que não passa de uma ilusão,
continua a ser um princípio no espaço visível e invisível, abstrato, sem começo nem fim. É a realidade onipresente, impessoal, porque imanente em tudo e em cada uma das coisas. Sua impessoalidade é o conceito fundamental do sistema. Está latente em cada átomo do universo e é o próprio universo. Observação número 4. Veja-se o volume 2, parte 2 da seção 3, a substância primordial e o pensamento divino. Continuação da narrativa. Item número 3. O universo é a manifestação periódica daquela essência absoluta e desconhecida. Dar o nome de essência é, contudo, pecar contra o espírito mesmo da filosofia, porque, embora seja aqui o substantivo um derivado do verbo esse ser, não pode haver identificação com nenhuma espécie de seres concebíveis pela inteligência humana. Define-se melhor dizendo que aquilo não é o espírito nem matéria, mas ambos ao mesmo tempo. Para Brahman e Mula Prakriti são, na realidade, um, se bem que apareçam como dois no conceito universal do manifestado, inclusive no de Logos Uno, ou manifestação primeira em que, como explica o sábio autor das notas sobre o Bhagavad Gita, aquilo surge objetivamente como Mula Prakriti e não como para Brahman, como o seu véu, e não como a realidade una que está por trás e é incondicionada e absoluta. Item número 4. O universo, com tudo o que nele se contém, é chamado Maya, porque nele tudo é temporário, desde a vida efêmera do pirilampo até a do sol. Comparado à eterna imutabilidade do Uno e à invariabilidade daquele princípio, o universo, com suas formas transitórias e sempre cambiantes, certamente não parecerá ao espírito de um filósofo valer mais que um fogo fátuo. Entretanto, o universo é suficientemente real para os seres conscientes que o habitam e que são tão ilusórios quanto ele próprio. Item número 5. Tudo no universo, em todos os seus reinos, é consciente, isto é, dotado de uma consciência que lhe é peculiar em seu próprio plano de percepção. Devemos capacitar-nos de que, só porque nós, humanos, não percebemos sinal algum de consciência na pedra, por exemplo, não é isso razão para concluirmos que nenhuma consciência existe ali. Não há matéria morta ou cega, como não há também lei cega ou inconsciente. Na filosofia oculta, não há lugar para conceitos que tais. Ela não se preocupa jamais com as aparências exteriores. Para ela tem mais realidade as essências numênicas que as suas contrapartidas objetivas. Assemelham-se neste ponto aos nominalistas da Idade Média, para quem os universais eram as realidades e os peculiares só existiam nominalmente e na imaginação do homem. Item número 6. O universo é elaborado e dirigido de dentro para fora. O que está embaixo é como o que está em cima, assim no céu como na terra. E o homem microcosmo, e cópia em miniatura do macrocosmo, é o testemunho vivo desta lei universal e do seu modus operandi. Observamos que todo movimento externo, ação
ou gesto, quer seja voluntário ou mecânico, mental ou orgânico, é precedido e produzido por um sentimento ou emoção interna, pela vontade ou volição e pelo pensamento ou mente, pois que nenhum movimento ou alteração exterior, quando é normal, se pode verificar no corpo externo do homem, sem que o provoque um impulso interno, comunicado por uma daquelas três funções. Assim também sucede no universo externo ou manifestado. Todo o cosmos é dirigido, vigiado e impulsionado por uma série quase interminável de hierarquias de seres sencientes, cada qual com uma missão de cumprir, e que, seja qual for o nome que lhes dermos, Dayankorans ou anjos, são os mensageiros exclusivamente no sentido de agentes das leis kármicas e cósmicas. Variam ao infinito e aos seus respectivos graus de consciência e de inteligência, e chamar espíritos puros a todos eles, sem qualquer toque terrestre, aquele toque o que o tempo costuma imprimir em suas presas, é simplesmente uma licença poética. Porque cada um destes seres ou foi um homem num avantar anterior, ou vai sê-lo no atual ou em um avantar a futuro. Quando não são homens incipientes, são homens aperfeiçoados, e em suas esferas superiores e menores materiais, não diferem moralmente dos seres humanos terrestres, senão em que se acham livres do sentimento da personalidade e da natureza emocional humana, das características puramente terrenas. Os últimos, isto é, os aperfeiçoados, estão para sempre libertos daquele sentimento, porquanto já não possuem corpos carnais, este peso que entorpece a alma. Não encontrando obstáculos, o elemento espiritual puro, ou estando mais livre, são menos influenciados por Maya que o homem, a não ser que este seja um adepto, isto é, capaz de manter completamente separadas suas duas personalidades, a espiritual e a física. As mônadas incipientes, por nunca terem possuído corpos humanos, não podem experimentar nenhum sentimento de personalidade ou de egoísmo. Sendo o que se entende por personalidade uma limitação, uma relação, ou conforme a definiu Coleridge, a individualidade existente por si mesma, tendo, porém, uma natureza como base. A palavra não pode, obviamente, aplicar-se a entidades não humanas, mas tal como os atestam gerações de videntes, nenhum daqueles seres, superiores ou inferiores, possui individualmente ou personalidade como entidade separada, no sentido em que o homem afirma: eu sou eu e não outro. Por outras palavras, eles não têm a consciência daquela separatividade tão característica que se observa nos homens e nas coisas da terra. A individualidade é um traço distintivo de suas respectivas hierarquias, e não de suas unidades. E esse traço varia somente com a categoria do plano a que pertencem as mesmas hierarquias. Quanto mais próximo da região da homogeneidade e do divino, tanto mais pura e menos acentuada é a individualidade da hierarquia. São seres finitos, sob todos os aspectos, salvo no tocante aos seus princípios superiores. As centelhas imortais que refletem a chama divina universal, individualizados e separados tão só nas esferas da ilusão
por uma diferenciação que é tão ilusória quanto o resto. São seres viventes, porque são correntes projetadas da vida absoluta sobre a tela cósmica da ilusão. Seres nos quais a vida não pode extinguir-se antes que esteja extinto o fogo da ignorância naqueles que sentem essas vidas. Tendo surgido a existência sob a influência vivificante do raio incriado, reflexo do grande sol central que cintila sobre as praias do rio da vida. Há neles o princípio interno que pertence às águas da imortalidade, embora a sua vestimenta diferenciada seja tão perecível como o corpo do homem. Tinha, pois, razão Young ao dizer que os anjos são homens de uma ordem superior e nada mais. Não são os anjos ministros nem protetores, não são tampouco arautos do Altíssimo, e muito menos os mensageiros da ira de Deus criados pela imaginação do homem. Pedir a proteção deles é tão insensato quanto supor que possa captar-lhes a simpatia mediante qualquer espécie de propiciação. Pois eles, do mesmo modo que os homens, são criaturas sujeitas à imutável lei kármica e cósmica. A razão é óbvia. Não possuindo nenhum elemento de personalidade em sua essência, não podem ter nenhuma das qualidades pessoais que os homens atribuem nas religiões exotéricas ao seu Deus antropomórfico. Um Deus ciumento e exclusivista que se regozija e se enraivece, que se compraz com os sacrifícios e que é mais despótico em sua vaidade do que qualquer homem estulto e finito. Um homem, sendo composto das essências de todas aquelas hierarquias celestes, pode, como tal, alcançar um grau superior, em certo sentido, ao de qualquer uma das hierarquias ou classes, ou de suas combinações respectivas. Está escrito: o homem não pode nem propiciar, nem comandar os devas. Mas, paralisando sua personalidade inferior e chegando assim ao pleno conhecimento da não separatividade entre o seu eu superior e o ser absoluto, pode o homem, até mesmo durante sua vida terrestre, tornar-se como um de nós, de modo que, alimentando-se com o fruto do conhecimento que dissipa a ignorância, o homem se converte em um dos Elohim, ou Dayanes, e uma vez no plano destes, o espírito de solidariedade e de perfeita harmonia, que reina em todas as hierarquias, deve estender-se a ele e protegê-lo em todos os sentidos. A principal dificuldade que impede aos homens de ciência crer nos espíritos divinos, assim como nos espíritos da natureza, está no seu materialismo. E o maior obstáculo a que os espíritas acreditem naquelas entidades, ao passo que conservam uma fé cega nos espíritos dos mortos, é a ignorância geral em que se acha todo o mundo, exceto alguns ocultistas e cabalistas, quanto à verdadeira essência da matéria. É da aceitação ou da não teoria da unidade de tudo na natureza em sua essência última que depende principalmente a crença ou a incredulidade da existência ao nosso redor e aos outros seres conscientes, além dos espíritos dos mortos. É na exata compreensão da evolução primitiva dos espíritos matéria e de sua essência real que deve o estudante apoiar-se para a gradual elucidação da cosmogonia oculta,
sendo esse o único índice seguro que pode guiá-lo em seus estudos ulteriores. Em verdade, conforme vimos de mostrar, cada um dos chamados espíritos é ou um homem desencarnado ou um homem futuro. Porque deste, o mais elevado arcanjo Dayan Kohan, até o último construtor consciente, a classe inferior das entidades espirituais, todos estes são homens que viveram em outros Mavantaras, em Evos passados, nesta ou em outras esferas, e os elementais inferiores, semi-inteligentes e não inteligentes, são todos homens futuros. Para os ocultistas, a circunstância de um espírito ser dotado de inteligência representa por si só a prova de que este ser foi um homem havendo adquirido essa inteligência e o seu conhecimento através do ciclo humano. No universo só existe uma onisciência e inteligência indivisível e absoluta, que vibra em cada um dos átomos e dos pontos infinitesimais de todo o cosmos, do cosmos que não tem limites e ao qual se dá o nome de espaço, considerado independente de todas as coisas nele contidas. Mas a primeira diferenciação do seu reflexo no mundo manifestado é puramente espiritual, e os seres nela gerados não são providos de uma consciência que tenha qualquer relação com a consciência que nós conhecemos. Não podem possuir consciência ou inteligência humana senão adquirindo-a pessoal e individualmente. Será talvez um mistério. Não deixa, porém, de ser um fato para a filosofia esotérica e até um fato dos mais aparentes. A ordem inteira da natureza atesta que há uma progressiva marcha que tende para uma vida superior. Existe um plano ou desígnio na ação das forças, inclusive aquelas que parecem as mais cegas. O processo integral da evolução, com suas adaptações intermináveis, é uma prova disso. As leis imutáveis que eliminam as espécies fracas para dar lugar às fortes e que asseguram a sobrevivência dos mais aptos, por cruéis que sejam em sua ação imediata, cooperam todas no sentido da grande meta final. O fato mesmo de que ocorrem adaptações e de que os mais aptos são os que sobrevivem na luta pela existência demonstra que a chamada natureza inconsciente é, na realidade, um complexo de forças manejadas por seres semi-inteligentes, os elementais, sob a direção de elevados espíritos planetários, os Dayan Kohans, que formam coletivamente o verbo manifestado do Logos não manifestado, constituindo ao mesmo tempo a mente do universo e a sua lei imutável. A natureza, tomada em seu sentido abstrato, não pode ser inconsciente, sendo, como é, a emanação da consciência absoluta, e, portanto, um de seus aspectos no plano da manifestação. Onde está aquele que se atreve a negar ao vegetal e mesmo ao animal uma consciência própria? Tudo o que ele pode dizer é que essa consciência transcende os limites de sua compreensão. 3 distintas representações do universo em seus 3 aspectos distintos são impressas em nosso pensamento pela filosofia esotérica: o pré-existente, o sempre existente, do qual promanou o primeiro, e o fenomenal, o mundo da ilusão, o reflexo, a sombra do anterior. Durante este grande mistério, esse grande drama da vida
que nós conhecemos pelo nome de Manvantara, o cosmos real é como os objetos colocados atrás de uma tela branca, sobre o qual projetam sombras. Os personagens e os objetos verdadeiros permanecem visíveis, enquanto os fios condutores da evolução são manejados por mãos também invisíveis. Os homens e as coisas representam apenas os traços deixados sobre o fundo branco pelo reflexo das realidades dissimuladas por trás das redes de Mahamaya. A grande ilusão. Assim, o ensinaram todas as filosofias e todas as religiões pré-diluvianas, como pós-diluvianas, e na Índia e na Caldeia, assim nos ensinaram os sábios da China e os da Grécia. Nos 2 primeiros países, aqueles universos eram simbolizados nos ensinamentos exotéricos pelas 3 trindades, que emanam do eterno germe central e com ele constituem uma unidade suprema, a tríade inicial, a manifestada e a criadora, ou os 3 em um. A última não é senão o símbolo em sua expressão concreta das 2 primeiras, que são ideais. Aí está porque a filosofia esotérica supera a necessidade desta concepção puramente metafísica, e só ao primeiro universo chama o sempre existente. Tal é a opinião de cada uma das 6 grandes escolas da filosofia hindu. Observação número 5. Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e Vedanta. Continuação da narrativa. Os 6 princípios daquele corpo unidade da sabedoria, do qual a gnose, o conhecimento oculto, é o 7º. A autora destas linhas espera que, por superficial que tenha sido a elaboração dos comentários das 7 estâncias, seja o suficiente nesta parte cosmogônica da obra para mostrar que os ensinamentos arcaicos são, em sua própria esfera, mais científicos, no moderno sentido da palavra, do que em outra qualquer escritura antiga considerada e julgada no seu aspecto exotérico. Como, porém, e já o declaramos anteriormente, esta obra silencia muito mais coisas do que as que expõe. Convidamos o estudante a que utilize sua própria intuição. O nosso principal escopo é esclarecer alguns ensinamentos que já vieram à luz, por vezes muito incorretamente ao nosso pesar, suplementar com informações adicionais e, se quando possível, os conhecimentos antes sugeridos, e defender a nossa doutrina dos ataques violentos do sectarismo odierno, e muito especialmente do materialismo destes últimos tempos, tantas vezes rotulado erroneamente de ciência, quando em verdade só as palavras sábios e semi-sábios deveriam ter a responsabilidade das inúmeras teorias e lógicas apresentadas ao mundo. Em sua grande ignorância, o público, ao mesmo tempo que aceita cegamente tudo o que provém das autoridades e julga de seu dever considerar como fato comprovado tudo ditame oriundo de um homem de ciência, o público, dizíamos, habituou-se a zombar de tudo o que dimana de fontes pagãs. Por esse motivo, é como os sábios materialistas só podem ser combatidos e com suas próprias armas, as das controvérsias e da discussão. Julgamos conveniente inserir em cada volume um apêndice. Observação número 6. Veja-se no volume 2, parte 3.
e o volume 4, parte 3. Continuação da narrativa, em que são contrastadas as respectivas opiniões para mostrar como até as grandes autoridades podem errar frequentemente. Acreditamos que seja útil e eficaz pôr em relevo os pontos fracos de nossos adversários e demonstrar como os seus repetidos sofismas, que se pretendem passar por dicta científico, são inexatos. Nós nos apoiamos em Hermes e na sabedoria hermética, em seu caráter universal. Eles se apoiam em Aristóteles contra a intuição e a experiência dos séculos, imaginando que a verdade é propriedade exclusiva do mundo ocidental. Daí a divergência. Disse Hermes: o conhecimento difere muito da razão, porque a razão pertence ao que está acima dela, mas o conhecimento é o termo da razão. Isto é, o fim da ilusão de nosso cérebro físico e de sua inteligência, sublinhando assim fortemente o contraste entre o saber laboriosamente adquirido por meio dos sentidos e da mente, manas, e a onisciência intuitiva da alma espiritual e divina, Buddhi. Seja qual for a sorte reservada a este trabalho em um futuro distante, esperamos haver provado os seguintes fatos, pelo menos. Item número 1. A doutrina secreta não ensina o ateísmo, salvo no sentido expresso pela voz sâncrita Nastica, ou repúdio dos ídolos, inclusive todo e qualquer deus antropomórfico. Nesta aceição, todos os ocultistas são nasticas. Item número 2. Ela admite um logos, ou um criador coletivo do universo, um demiurgo, no mesmo sentido em que se fala de um arquiteto, como criador de um edifício, muito embora o arquiteto nunca houvesse tocado em uma só pedra sequer, mas simplesmente elaborado o plano, deixando todo o trabalho manual ao cuidado dos operários. Em nosso caso, foi o plano traçado pela ideação do universo e a obra da construção entregue a legiões de forças e de potestades inteligentes. Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal, isto é, um deus extracósmico imperfeito, e sim a coletividade dos Dayankohans e das demais forças. Item número 3. Os Dayankohans possuem um caráter dual, sendo compostos de a energia bruta, irracional, inerente à matéria, e a alma inteligente ou consciência cósmica, que guia e dirige aquela energia e que é o pensamento dayankohânico, refletindo a ideação da mente universal. Daí resulta uma série perpétua de manifestações físicas e de efeitos morais sobre a Terra durante os períodos mavantáricos, estando tudo subordinado ao karma. Como tal processo nem sempre é perfeito, e como por muitas que sejam as provas de existir uma inteligência diretora por trás do véu, nem por isso deixa de haver defeitos e lacunas, rematando muitas vezes em insucessos evidentes. Segue-se que nem a legião coletiva, demiurgo, nem qualquer das potências que atuam individualmente consideradas, comportam honras e cultos divinos. Todos
tem, no entanto, o direito à reverência e à gratidão da humanidade, e o homem deve sempre esforçar-se por ajudar a evolução divina das ideias, tornando-se, na medida de seus recursos, um colaborador da natureza em sua tarefa cíclica. Só o incognoscível Karana, a causa sem causa de todas as causas, deve ter o seu santuário e o seu altar no recinto sagrado e inviolável de nosso coração. Invisível, intangível, não mencionado, salvo pela voz tranquila e silenciosa de nossa consciência espiritual. Os que adoram devem fazê-lo na quietude e na solidão sacrossanta de suas almas, e de modo que o espírito de cada um seja o único mediador entre eles e o Espírito universal, não tendo por sacerdotes senão as suas boas ações, e sendo as suas tendências pecaminosas as únicas vítimas expiatórias visíveis e tangíveis, oferecidas em holocausto à presença. E quando orares, não sejas como os hipócritas, mas entra em tua câmara interna e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em segredo. Observação número 7. Registrado em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 6. Continuação da narrativa. Nosso Pai se chama dentro de nós, em segredo, é o nosso sétimo princípio, que está na câmara interna da percepção de nossa alma. O reino de Deus, o do céu, está em nós, disse Jesus, e não fora, porque são os cristãos assim tão cegos ao significado evidente das palavras de sabedoria que se comprazem em repetir mecanicamente? Item número 4. A matéria é eterna, é o upadhi, ou a base física de que se serve a mente universal para nela construir as suas ideações. Por isso sustentam os esoteristas que não há matéria inorgânica ou morta na natureza, que a distinção feita pela ciência entre a matéria orgânica e matéria inorgânica é tão infundada quanto arbitrária e irracional, seja qual for o pensamento da ciência, e a ciência exata é mulher volúvel, como todos nós sabemos pela experiência. O ocultismo sabe e ensina coisa diferente, como sempre o fez desde os tempos imemoriais, desde Manu e Hermes até Paracelso e seus sucessores. Assim falou Hermes, o 3 vezes grande. Segue o trecho. Ó, filho meu, a matéria envolve, primeiramente era, porque a matéria é o veículo para a transformação. Vir a ser é o modo de atividade do Deus incriado que tudo prevê. Havendo sido dotada com o germe do que virá a ser, a matéria objetiva é conduzida ao nascimento, porque é modelada pela força criadora segundo as formas ideais. A matéria, ainda não gerada, não tinha forma. Ela envolve quando é posta em ação. Fim do trecho. Observação número 8. Registrado em Hermes Trismegisto, tradução francesa de Louis Renard, de 1867. Livro número 4, capítulo 8, página 250. Continuação da narrativa. A excelente tradutora e compiladora dos fragmentos herméticos, a doutora Anna Kingsford, consigna a explicação
em uma de suas notas. O Dr. Menard observa que a mesma palavra em grego significa nascer e vir a ser. A ideia é esta: o material que compõe o mundo é eterno em sua essência, mas antes da criação ou do vir a ser, se acha em uma condição passiva ou imóvel. Era, portanto, antes de ser posta em ação, agora vem a ser, envolve, ou seja, é móvel e progressiva. Fim da explicação. Continuação da narrativa. E acrescenta a doutora Anna Kingsford a seguinte doutrina, puramente vedântica, da filosofia hermética. Segue o trecho. A criação é, por conseguinte, o período de atividade Manvantara de Deus, que, segundo o pensamento hermético, ou de aquele que, segundo o vedantino, tem todos os modos, atividade ou existência, Deus em evolução, Deus explícitos, e passividade do ser, Pralaya, Deus em involução, Deus implícitos. Ambos os modos são perfeitos e completos, como o são os estados de vigília e de sono, no homem. Fichte, o filósofo alemão, descrevia o ser, Sein, como uno, que só conhecemos por meio da existência, Dasein, como o múltiplo. Este ponto de vista é inteiramente hermético. As formas ideais são as ideias arquétipos ou formativas dos neoplatônicos, os conceitos eternos e subjetivos das coisas existentes na mente divina antes da criação ou do vir a ser. Fim do trecho. Observação número 9. Registrado no livro A Virgem do Mundo, na tradução de Dra. N. Kingsford, páginas 134 e 135. Continuação da narrativa. Ou como na filosofia de Paracelso. Segue o trecho. Todas as coisas são o produto de um esforço criador universal. Nada existe morto na natureza. Tudo é orgânico e vivo, e por isso o mundo inteiro parece ser um organismo vivente. Fim do trecho. Observação número 10. Registrado em Paracelsus por Franz Hartmann, nas páginas 44. Continuação da narrativa. Item número 5. O universo desabrolhou de seu plano ideal, mantido através da eternidade na inconsciência do que os vedantinos chamam Parabrahman. Esta proposição é praticamente idêntica às conclusões das mais elevadas filosofia ocidental. As ideias inatas, eternas e existentes por si mesmas de Platão, hoje retomadas por von Hartmann. O incognoscível de Herbert Spencer tem apenas uma débil semelhança com aquela realidade transcendente em que acreditam os ocultistas e que parece muitas vezes tão só a personificação de uma força oculta por trás dos fenômenos, uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, ao passo que o autor da filosofia do inconsciente se aproxima muito mais, apenas sob este aspecto, da solução do grande mistério, tanto quanto a um mortal é dado a fazê-lo. Raros foram os que, na filosofia antiga, como na da Idade Média, ousaram tratar deste tema ou sequer sugeri-lo. Paracelso
o menciona incidentemente e suas ideias estão admiravelmente sintetizadas pelo Dr. Franz Hartmann no seu livro Paracelsus, que há pouco citamos. Todos os cabalistas cristãos bem compreenderam o pensamento básico oriental, o poder ativo, o movimento perpétuo do grande sopro. Desperta o cosmos na aurora de cada novo período, pondo em ação por meio de duas forças contrárias, a centrípeta e a centrífuga, que são o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o físico e o espiritual, ambas constituindo a força primordial una e deste modo tornando-a objetiva no plano da ilusão. Em outras palavras, esse duplo movimento transfere o cosmos do plano do ideal eterno ao da manifestação finita, ou do plano numênico ao fenomenal. Tudo o que é, foi e será existente eternamente, inclusive as inumeráveis formas que são finitas e perecíveis tão somente em seu aspecto objetivo, mas não em seu aspecto ideal. Eles existiram como ideias na eternidade e, quando desaparecerem, subsistirão como reflexos. O ocultismo ensina que nenhuma forma pode ser conferida ao que quer que seja pela natureza ou pelo homem, sem que já exista o seu tipo ideal no plano subjetivo. Mais ainda, que nenhuma forma ou figura pode penetrar na consciência do homem ou desenvolver-se em sua imaginação sem pré-existir como protótipo, ao menos como aproximação. Nem a forma do homem, nem as de qualquer animal, planta ou pedra foram jamais criadas, e só em nosso plano é que começaram a vir a ser, isto é, a objetivar-se em seu presente estado material ou a expandir-se de dentro para fora, desde a essência mais sublimada e suprassensível até o seu aspecto mais denso. Assim, as nossas formas humanas já existiam na eternidade como protótipos astrais ou etéreos, e foi por estes modelos que os seres espirituais ou deuses, cuja missão era trazê-los à existência objetiva e à vida terrestre, desenvolveram de sua própria essência as formas protoplasmáticas dos egos futuros. Depois, quando pronto esse Upadi, ou modelo base humano, as forças terrestres naturais começaram a operar sobre aqueles modelos suprassensíveis que continham, além de seus elementos próprios, os de todas as formas vegetais do passado e animais do futuro neste globo. Portanto, o invólucro exterior do homem passou por cada um dos corpos vegetais e animais antes de assumir a uma forma humana. Como tudo isto vai ser descrito minuciosamente nos comentários dos volumes 3 e 4, não há necessidade de nos alongarmos mais sobre o assunto. Segundo a filosofia hermética e cabalística de Paracelso, o Iliaster, ou protomatéria, antecessor do prótilo, recentemente introduzido na química pelo Sr. Crookes, fez brotar de si mesmo o cosmos. Segue um trecho agora. Quando cedeu à criação, evolução, o Liaster se dividiu. Ele se fundiu e se dissolveu, por assim dizer, fazendo brotar de dentro de si mesmo os ídeos, ou caos, mysterium magnum, iliados,
limbos major, ou matéria primordial. Esta essência primordial é de natureza monística e se manifesta não só como atividade vital ou força espiritual, poder oculto, incompreensível e indescritível, mas também como a matéria vital de que se compõe a substância de todos os seres vivos. Nestes limbos, ou ídeos de matéria primordial, única matriz de todas as coisas criadas, acha-se contida a substância de todas as coisas. Descrevem-no os antigos como o caos, de onde surgiu a existência do macrocosmo, e depois cada ser separadamente, por divisão e evolução, nos Mysterium Specialia. Observação número 11. A palavra Mysterium é assim explicada pelo Dr. Hartmann, segundo os textos de Paracelso que ele tinha diante de si. De acordo com o eminente Rosa Cruz, Mysterium é tudo aquilo que é capaz de desenvolver algo que aí se acha apenas em estado de germe. Uma semente é um mysterium de uma planta. O ovo é um mysterium de um pássaro, e etc. Continuação da narrativa. Todas as coisas e todas as substâncias elementais nele estavam contidas in potentia, mas não in actu. Fim do trecho. Observação número 12. Registrado nas páginas 41 e 42. Continuação da narrativa. A isso observa com razão o tradutor Dr. Franz Hartmann, que parece haver Paracelso adiantado de 3 séculos na descoberta da potencialidade da matéria. Esse Magnus Limbus, ou Iliaster, de Paracelso, é, pois, nada menos que o nosso velho amigo, pai e mãe, dentro, antes de aparecer no espaço. Observação número 13. Veja-se na segunda instância, etc. Continuação da narrativa. É a matriz universal do cosmos personificada sob o duplo aspecto de macrocosmos e microcosmos, ou o universo e o nosso globo. Por Aditi Prakriti, a natureza espiritual e física. Observação número 14. Foram somente os cabalistas da Idade Média que, seguindo o exemplo dos judeus e de um ou dois neoplatônicos, aplicaram o termo microcosmo ao homem. A filosofia antiga chamava a Terra, o microcosmos, de macrocosmos, e considerava o homem o produto dos dois. Continuação da narrativa. Assim é que vemos explicado em Paracelso, que diz, segue o trecho. O Magnus Limbus é o viveiro de onde saíram todas as criaturas, do mesmo modo que de uma semente minúscula se desenvolve uma árvore, com a diferença, porém, de que o grande Limbus tem sua origem na palavra de Deus, ao passo que o Limbus menor, a semente ou o esperma terrestre, o tem na terra. O grande Limbus é o germe de onde saíram todos os seres, e o pequeno Limbus é cada ser final que reproduz a sua forma, depois de ter sido produzido pelo grande. O pequeno possui todas as qualidades do grande, no mesmo sentido em que um filho
tem um organismo semelhante ao do pai. Quando Iliaster se dissolveu, Ares, o poder divisor, diferenciador e individualizador, Foá, o outro velho amigo, começou a atuar. Toda a produção se realizou como consequência da separação. Do Ítios saíram os elementos fogo, água, ar e terra, cujo nascimento, todavia, não ocorreu de modo material ou por simples separação, mas espiritual e dinamicamente, nem mesmo por combinações complexas como a mistura mecânica oposta à combinação química, a semelhança do fogo que brota de uma pederneira ou da árvore que surge de uma semente, embora originalmente não houvesse fogo na pedra nem árvore na semente. O espírito é vivente, e a vida é espírito, e a vida e o espírito, Prakrit Purusha, produzem todas as coisas, mas são, em essência, um, e não dois. Os elementos também possuem cada qual seu próprio Iliaster, porque toda atividade da matéria em cada forma não é senão um eflúvio da mesma fonte. Mas assim como da semente brotam as raízes com suas fibras, depois o tronco com os seus ramos e suas folhas, e por fim as flores e as sementes, do mesmo modo, todos os seres provieram dos elementos e se compõem de substâncias elementares, que podem dar nascimento a outras formas, com as caracteres de seus pais. Observação número 15. Essa doutrina, exposta há 300 anos, observa o tradutor, é idêntica à que revolucionou o pensamento moderno depois de transformada e elaborada por Darwin. É também a de Kapila na filosofia Shankaya. Fim da observação número 15, continuação da narrativa. Os elementos mãe de todas as criaturas são de uma natureza invisível e espiritual e possuem alma. Todos eles brotam do Mysterium Magnum. Fim do trecho. Observação número 16. O ocultismo oriental diz que são guiados e impulsionados por seres espirituais os operários dos mundos invisíveis por detrás do véu da natureza oculta ou natureza in abscondito. Fim da observação número 16. Continuação da narrativa. Compare-se com o Vishnu Purana. Segue o trecho. De Pradhana, a substância primordial, presidida por Kshetrajana, o espírito encarnado, provém o desenvolvimento desigual, evolução, dessas qualidades. Do grande princípio Mahat, a inteligência universal ou a mente, procede a origem dos elementos sutis e dos órgãos do sentido. Fim do trecho. Observação número 17. Registrado em Wilson, capítulo 1 e 2, nos volumes 1, página 35. Continuação da narrativa no próximo áudio.